Bom dia, eu sou o professor Ronaldo e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de legislação de trânsito. Nós vamos por etapas, certo? Porque nós temos alguns conteúdos que temos que passar. O primeiro conteúdo que nós teremos aqui é o conteúdo de legislação de trânsito e é onde a gente começa as nossas aulas, tá? A primeira coisa que nós vamos iniciar é contar um pouquinho do histórico do trânsito, né? Porque o trânsito, gente, ele tem uma história, né? E essa história começa bem antes do século XX, tá? O automóvel, ele é uma peça principal na vida das pessoas, principalmente dessa parte da Idade Moderna. E principalmente no nosso tempo. O nosso tempo é um tempo em que o automóvel toma espaço na nossa vida. Tá? E aí, quando eu falo nosso tempo, é a partir do século XX para cá. Tá? Eu sei que muitas pessoas aí nasceram já no século XXI, né? E vivem, nós estamos em 2024, mas o automóvel ele é bem recente na história do mundo, né? A primeira coisa que a gente tem que observar é que o automóvel tem uma história na vida humana, tá? A primeira coisa é lembrar que é, o automóvel ele começa a aparecer no século XVII, né? As primeiras invenções criadas no século XVII, como era a invenção do primeiro veículo, tá? Independente de trilhos, que andava em rodas como de carroças, que foi o primeiro veículo feito na França por um homem chamado Nicolas Gounod, ou Guinaud, tá? Em 1769. E ao produzir uma carruagem, certo? Ele funcionava com um motor a vapor. Então, é bem parecido com as locomotivas a vapor que tinham no início no final da era industrial, né? Final da era industrial, ou na época da era industrial na Europa e também na Inglaterra, aparece esse veículo, tá? Esse veículo que nós vemos aí é o veículo de Nicolas Guinaud, tá? Que funcionava com esse motor a vapor e ele desenvolveu as bases para o surgimento do automóvel. Embora que da invenção de Guinaud, dessa máquina a vapor que não tinha muita dirigibilidade, né? Aconteceu que esse pensamento, essa evolução, essa ideia começou a aparecer, né? Começou a aparecer, né, no mundo, né? E, logicamente, quase 100 anos depois, em 1885, depois da criação do primeiro motor a combustão de 2 tempos e de 4 tempos, né? Que o primeiro motor a combustão foi criado por um homem que era também francês, né? Um homem também que era francês, que tinha o nome de Etienne Renault, tá? Esse homem, ele criou o primeiro motor a combustão com as novas tecnologias da gasolina, lidruína e outros componentes que poderiam ser usados como meio de combustão, né? Ele já tinha criado um motor que já estava funcionando em algumas tecelagens para produzir pano. E aí, certo, um homem chamado Carl Benz, mas isso foi em 1885, um homem chamado Carl Benz, ele colocou esse motor em uma pequena de 3 rodas e colocou essa invenção para funcionar.
E, logicamente, servia como demonstração, né, porque foi uma tecnologia mais cara, que houve uma necessidade de alguns aprimoramentos. Lógico que isso custa caro. Então ele aproveitou a criação desse veículo, né, e o dinheiro da sua esposa, a sua esposa chamada Berta Benz, e criou o primeiro Motorwagen. E aí a gente vê aí uma história desse Motorwagen, tá? A história aí contada aí na internet. E, logicamente, foi uma invenção centralizada ou concretizada por Carl Benz na Alemanha, tá? E nesse ano o fundador da empresa, esse fundador da empresa Mercedes-Benz, introduziu o motor de combustão interna a gasolina em uma carruagem, e criava uma comodidade e segurança e rapidez para essa invenção. Só que essa invenção ela andava 200 metros, né? Era só mesmo para demonstração. Mas a mulher de Carl Benz, Berta Benz, ela tomou a iniciativa de pegar esse veículo escondido e levar esse veículo para ir visitar a mãe a 104 quilômetros. Ela e os dois filhos saíram escondidos pela manhã e foram andar 104 quilômetros. Vejam aí a história. Mas a história do automóvel, ela não fica somente lá na Europa, certo? Ela não fica somente na Europa. Ela fica também, principalmente, é, é, logo depois da Primeira Guerra Mundial, o automóvel ele não só se dissemina em toda a Europa, também Inglaterra. Isso chega também depois da Primeira Guerra Mundial, chega ao Brasil, mas poucas as pessoas que poderiam comprar veículos, tá? Poucas as pessoas. Quem podia comprar veículos aqui no Brasil só eram os grandes latifundiários, os que vendiam commodities no Brasil, né? E o açúcar principalmente, né? Quem poderia comprar esses veículos na época só eram os grandes latifundiários e produtores de terra, que eram os grandes produtores do Brasil. Lembrando que o Brasil era um grande exportador de alimentos desde a sua descoberta. Então, não só alimentos, mas também produtos como madeira, como pedras preciosas, como ouro e outras coisas. Então, criou uma elite muito rica aqui no Brasil que poderia comprar essas máquinas maravilhosas que eram os automóveis, né? Então, nessas décadas mais tarde, já no início do século XX, depois do Império Brasileiro, já na República Brasileira, onde a indústria ainda era muito fraca e onde a produção rural ainda era muito grande, era só para o interior, os grandes latifundiários ganhavam dinheiro e compravam as novidades do mundo, né? Então, essas novidades do mundo eram os automóveis, tá? Que era necessário que você formasse uma pessoa, né, mandasse ela para o país que fabricava automóvel, que era na maioria manufaturas, isso no início do século XX, e aí ele se formava com o automóvel, via a montagem do automóvel, conhecia a mecânica do automóvel, tanto do motor quanto do funcionamento todo do automóvel, e depois também algumas regras que já era na Europa e na Inglaterra, e esse carro era embarcado no navio e trazido para o Brasil. E, lógico, as capitais que tinham muitos veículos no início do século XX eram Salvador, Recife, Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, você tinha São Paulo
você tinha Rio de Janeiro, você tinha Belo Horizonte. Eram as grandes capitais que podiam comportar esses veículos, que tinham ruas e ruas calçadas, que poderiam andar com esses veículos. Por quê? Nessa época, o transporte de pessoas era feito por bondes movidos a vapor, né, que levavam as pessoas de um lado para outro. Aí aparecem os carros, os automóveis, e os automóveis começam a tomar conta do cenário das grandes cidades brasileiras. Né? O cenário internacional era de grande produção de veículos. Para começar, todos os veículos eram manufaturados. O que é a manufatura? Manufatura, gente, era a produção à mão. Então, cada peça feita à mão e prensa, tá? Até montar o veículo. Então, cada veículo saía um pouco diferente um do outro. Mas até que, mais ou menos em 1907, né, o Henry Ford, ele cria os primeiros veículos em produção industrial, em rede de montagem, um atrás do outro em rede de montagem. Tá? E aí começa a produzir uma quantidade muito grande de veículos. Em um ano, 1908, o Henry Ford fez 80 mil carros e vendeu. E vendeu. Foi um dos industriais mais ricos da época. Vendeu para o Brasil o tal do modelo T. Modelo T. Né? Que era o que a música do Roberto Carlos mesmo disse que era o Calhambeque. Bibi. Né? Então, vocês veem o tanto que essa tecnologia chegou até a gente. Chegou até nós. Então, a partir de 1930, 1935, quem entra no cenário no Brasil, como presidente do Brasil, é o Getúlio Vargas. E naquela época, logo no início do século XX, aqui no Brasil, lembra, o Brasil era o país das bananas. Você tinha estradas, caminhos que levavam às capitais, tá? Caminhos e dava muito trabalho isso aí. Tá? Não só as capitais, mas as cidades mais importantes do interior. E até o início do século XX, o Brasil ainda não estava interiorizado completamente. Né? Embora que já tinha muitas ferrovias da época do Império Brasileiro, Dom Pedro II, tinha muitas ferrovias, tanto no Nordeste, quanto no Centro-Oeste, quanto no Sudeste e Sul do Brasil. Né? O interior ainda não era bem ocupado. Tá? Então, nessa época, aparece Getúlio Vargas. E é o presidente do Rio Grande do Sul, de São Borja, né, muito influente aqui no Rio de Janeiro, e foi eleito presidente. Na verdade, uma eleição imposta, né? Foi eleito presidente, mas ele fazia parte das elites brasileiras. E aí ele andava muito lá pela Europa e conheceu muitos representantes políticos lá, como Benito Mussolini, como o Hitler mesmo. E ele era um homem muito viajado, né? E ele sonhou, idealizou um Brasil com aquela tecnologia e tudo, mas como fazer isso sem gerar recursos? Então ele tinha que industrializar o Brasil, e isso seria uma coisa muito vagarosa e tinha que investir muito dinheiro. Mas ele foi um presidente de sorte, não porque veio sorte ao Brasil, que foi dado alguma coisa, não, veio a Segunda Guerra Mundial. Ele gostava muito dos países aliados ao eixo, que era Japão, Itália e Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, e de querer apoiar aquela guerra lá, apoiar os alemães, certo? Na ascensão de Hitler. Só que quem chega no Brasil, né, foi o presidente Eisenhower, né, e depois o Ted Roosevelt, chega no Brasil e pede ajuda aos brasileiros
para lutar na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas, certo? Os nazifascistas, que era o apoio do nazismo com o fascismo lá da Itália. Tá? O nazismo da Alemanha, o fascismo da Itália. E aí, esse presidente, o Getúlio Vargas, falou o seguinte: o que vocês podem dar em troca para a gente apoiar vocês, dar uma base aqui em Natal, para vocês, de Natal, mandar as suas tropas para a Normandia. E os Estados Unidos entendeu o recado e começou a mandar, por esse apoio, começou a mandar tecnologia. Primeira coisa, tecnologia em produção de combustível, uma refinaria no Brasil, refinaria de combustível, refinaria de petróleo. A segunda coisa foi a usina de Volta Redonda, tá? Que começou a tecnologia da produção de ferro e aço no Brasil. Flange, ferro, aço, toda a produção, eles trouxeram essa tecnologia para o Brasil, ficou aqui. Outra coisa também, a tecnologia de criação de aviões. Tá? Então, o Getúlio Vargas criou a Petrobras, criou a Avibraz, criou a Fábrica Nacional de Motores, isso tudo com tecnologia americana. Criou aqui no Brasil a indústria do ferro e aço, a Siderúrgica Nacional. E lógico, né, criou esse know-how de guerra todo para apoiar os Estados Unidos. Para quê? Para que os brasileiros pudessem ter a oportunidade de produção, de industrialização e iniciar a produção industrial aqui no Brasil. E positivamente foi muito bom para o Brasil. Acabou a Segunda Guerra Mundial, né, os alemães e o eixo foi derrotado, né? E aí fica esse know-how todo aqui. Houve intrigas políticas e o próprio Getúlio Vargas se suicida. Mas antes de suicidar, ele criou o primeiro Código de Trânsito Brasileiro, que foi o Decreto-Lei 2.994, de 28 de janeiro de 1941. E entregou para o Congresso Nacional isso aí para que o Congresso Nacional trabalhasse para que essas regras de trânsito fossem para todo o território nacional. E 9 meses depois, né, uma gestação de 9 meses, na verdade não foi 9 meses, 7 meses, saiu a Lei 3.651, de 25 de setembro de 1941, adequando as leis italianas. Lembra que eu falei que ele gostava muito o Getúlio Vargas gostava muito de Benito Mussolini? Né, por causa do desenvolvimento tecnológico que ele queria ver aqui no Brasil, não só de Mussolini, mas também da Europa, lá da Alemanha, certo? Que ele viu assim a Alemanha crescendo vertiginosamente, ele queria esse crescimento para o Brasil, né? E acabou que conseguiu, né? Conseguiu essa tecnologia não com eles, mas com os americanos. E o Brasil passa a ser um país tecnológico. Tá? Um país com muita tecnologia, mas com pouca produção, porque aqui não tinha quase nada. E nessa mesma época, em 1941, o Getúlio Vargas cria também o Conselho Nacional de Trânsito, que a gente vai tratar no próximo bloco, do Sistema Nacional de Trânsito. Ele cria o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão normativo de trânsito no Brasil, cria também os Conselhos Regionais de Trânsito nos estados. Ele cria também o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, que era o DNR, tá? Em 27 de dezembro de 1945, criando também a Polícia Rodoviária Federal. Mas para que uma polícia de rodovias, que é rodoviária, se não... Então ele implementa uma coisa para o Exército, tá? Implementa uma coisa importante para o Exército, uma ocupação para o Exército, que é criar rodovias em todo o Brasil, criar rodovias para integração nacional. É por isso, gente, que hoje toda a rodovia do Brasil,
ela tem aquela sigla BR, porque é uma homenagem do governo brasileiro ou do povo brasileiro à criação de rodovias em todo o território nacional. E é uma homenagem a quem? Ao Exército, que antes, na época do Império, o Exército Brasileiro, depois da Guerra do Paraguai, ele criava rodovias. Então tinha os batalhões ferroviários. E tem até hoje. Né? Mas depois dos batalhões rodoviários, na época de Getúlio Vargas, o Brasil coloca essa responsabilidade de integrar o Brasil em estradas e rodovias ao Exército novamente, criando os batalhões rodoviários. E é por isso que nós temos a BR-101, a BR-80, a BR-90, a BR-70, a BR-060, a BR-040, para Minas Gerais e várias, muitas BRs cruzando o Brasil de norte a sul, leste a oeste, tá? Foi dado esse nome de BR em homenagem aos batalhões rodoviários. E o Brasil, lógico, depois do suicídio de Getúlio Vargas, houve uma vacância de poder, quer dizer, nunca faltou presidente, mas houve 2 anos de dificuldades políticas, até que aparece no cenário político um homem chamado Juscelino Kubitschek, que para o trânsito ele é muito importante. Porque ele aproveitou esse know-how tecnológico da Segunda Guerra Mundial, know-how industrial, para quê? Para, na campanha política dele, em 1950, de convidar as grandes montadoras de automóvel, um homem inteligente, de uma capacidade muito grande, ele convidou os alemães, com a Volkswagen, convidou os italianos, convidou os americanos, a indústria automobilística americana, da Europa, os holandeses, todo mundo para vir produzir carro aqui no Brasil. Tá? E fez esse convite a todo mundo, olha, quando eu for eleito eu quero que vocês venham para cá. E foi o que aconteceu. A década de 50 foi a década da renovação, da evolução industrial do Brasil. Pegando essa tecnologia de guerra e criando indústrias e dando emprego para a população, criando aquele tal de plano de metas do Juscelino Kubitschek. Fazer o desenvolvimento do Brasil 5 anos em 10. Ou melhor, 50 anos em 5. Né? Lógico, isso aí era uma ideia do próprio Hitler. Desenvolver a Alemanha, certo? 100 anos em 10. Mas lógico, isso aí foi copiado no mundo inteiro e o Brasil copiou também. Né? E aí o Brasil começou a ter esse desenvolvimento econômico, tá? Então, o próprio Juscelino Kubitschek, depois que saiu da presidência, que inaugurou Brasília, que desenvolveu economicamente o Brasil, ele passa a ser deputado federal. E quando deputado federal, ele criou a Lei 5.108, de 21 de setembro de 1966, criando o primeiro Código Nacional de Trânsito já bem atualizado, inclusive com o Tratado Viário de Viena. Esse Tratado Viário de Viena, a gente vai falar um pouco mais à frente. Esse Tratado Viário de Viena, ele era já, depois da Segunda Guerra Mundial, era um tratado que era estabelecido com sinais de trânsito, regras de trânsito na Europa, que os Estados Unidos adotou, né, os países pós-guerra adotaram, e Estados Unidos adotou, e na América do Sul, depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, quem adota é o Brasil, com Juscelino Kubitschek. Então, ele inseriu o Brasil nesse Tratado Viário de Viena, tá? Em que, em 1968, foi ratificado pelo Congresso Nacional,
E o Brasil se tornou signatário do Tratado da Convenção Internacional Viária de Viena. Então, as regras de trânsito, tá? Todas as regras de trânsito que tinham na Europa passaram a ser regras de trânsito no Brasil. E também regras de trânsito nos Estados Unidos, no Canadá. E depois, todos os países da América do Sul foram agregando e fazendo parte do Tratado de Viena, tá? Do Tratado de Circulação Viária de Viena. Não só a América do Sul, mas também a América Central. A grande maioria dos países da Europa. Então, quando você tira uma habilitação aqui em Brasília, você se torna um cidadão internacional. Porque você tem a capacidade de dirigir, tendo visto de entrada no país, de dirigir sem precisar tirar uma habilitação lá. Igual, você sai daqui do Brasil e vai para a França. Lá na França você aluga um carro e dirige o teu carro, mesmo não falando a língua francesa. Lógico, quem vai para um outro país tem que conhecer pelo menos um pouco da língua. Mas você vai para os Estados Unidos, a mesma coisa, você dirige um carro lá nos Estados Unidos, porque as regras de trânsito, não só a sinalização de trânsito, mas as regras de trânsito, são feitas, tá, são feitas para o mundo inteiro. Embora que nós temos outras regras, como o Tratado do Cáucaso, né, que é Rússia e outros países, o Tratado inglês, né, que a forma de dirigir é diferente, né, você dirige à esquerda da via, não à direita da via. Então, isso aí é um assunto para as normas gerais de circulação e conduta, que faz parte da direção defensiva, tá bom? Então, esse assunto aqui, ele é muito importante porque ele trata do histórico do automóvel e alguns detalhes que a gente não estuda, mas também cai na prova do Detran de Brasília. É alguma coisa, é uma pergunta só, mas genericamente é de qualquer coisa dessa que pode cair na sua prova, tá bom? Então, esse é o assunto do histórico do trânsito, né? E nós vamos passar daqui a pouco para outro assunto.